Mateus capítulo de número 8, a partir do versículo de número 5. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo 8, versículo 5. Glória a Deus, estão na tela. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar à mesa de com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e veja, e seja feito conforme você crê. Pai bendito, a tua palavra, Senhor, ela foi lida, e ó Deus, tu é aquele que nos molda, tu é aquele que transforma, tu é aquele que fortalece, tu é aquele que faz o milagre, tu é aquele que entra, Senhor, com socorro em nossas vidas, nos fazendo, Senhor, sermos melhores, nos fazendo, Senhor, sermos diferentes do mundo, e não duvidando, mas crendo no teu agir, no teu operar. E por isso, Senhor, eu te peço que não mais eu exista, mas sim o teu Espírito Santo através da minha vida. Usa, Senhor, a minha vida. Usa os teus servos, Senhor, como terra preparada na mão do agricultor, para receber a boa semente, e que essa semente cresça e produza frutos excelentes, que alimente a muitos. Assim, ó Deus, nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, queridos. Amados, nessa passagem nós vemos Jesus ficar surpreso em ver a fé que um centurião tinha. E é tão interessante, aquele homem não era servo de Deus, aquele homem não era crente, aquele homem ainda não tinha recebido Jesus, mas aquele homem creu em Jesus, de uma forma tão grande que ele chegou para Jesus, e a primeira atitude que ele tem foi verdadeiramente, a atitude dele foi reconhecer a soberania de Jesus diante daquele povo. Aquele homem era uma autoridade, aquele homem era uma autoridade sujeito a falar com os seus empregados: vai daqui, vai para ali, e eles faziam conforme ele orientava. Mas ele, quando olhou para Jesus, ele chama Senhor, ele reconhece o senhorio de Jesus, e ele chama Senhor. O meu servo está horrivelmente enfermo, está atormentado com uma enfermidade muito grande. E Jesus olha para ele e diz: não, eu vou na sua casa curar. Mas ele diz: Senhor, eu sou até uma autoridade no meio desse povo, mas eu não sou digno de receber a ti. Sabe por quê? Porque eu ainda não te tenho como Senhor e Salvador da minha vida. Você ainda não faz parte da minha vida, e eu não sou digno de receber a tua misericórdia.
graça. Então, querido, nós vemos que aquele homem, mesmo não sendo ainda convertido, ele reconheceu a soberania do Senhor. E nós, querido, muitas vezes somos servos de Deus e nos desesperamos no meio da aflição. E ficamos desesperados no meio da luta, da dificuldade, esquecemos a soberania de Deus, que Ele é soberano em todas as coisas da nossa vida. Ele é Deus na nossa vida, é Ele quem te cuida, é Ele quem vela por você, é Ele quem trata da tua vida, é Ele que desperta você todos os dias. E muitas vezes no meio da adversidade ficamos temerosos, ficamos assombrados, ficamos desesperados, e não sabemos o que fazer, o que eu vou fazer agora, estou com essa enfermidade. Ei, o teu Deus é poderoso para curar. O teu Deus é poderoso para transformar o quadro da tua vida. Ele pode mudar o cativeiro da tua vida no momento em que você crê. É fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero receber a bênção, eu espero receber a cura, eu espero que as portas estejam abertas, mesmo que elas estejam fechadas, porque eu creio no invisível de Deus. E aquele homem olha para Jesus e diz: Senhor, reconheceu a sua soberania. E ele diz: olha, eu sou um homem que tenho muitos empregados, muita gente está sujeito a mim, eu falo para isso, eles vão, eu peço, eles fazem. E se tu disser uma palavra, e o servo lá onde ele está, ele ficará curado. Glória a Deus. Então aquele homem, ele reconhece que Jesus é soberano, é Senhor da sua vida. É a primeira atitude que aquele homem tem, reconhecer a soberania de Deus. E quando aquele homem reconhece que Jesus é Senhor da sua vida, ele diz: olha, Senhor, eu não sou digno que tu entre em minha casa. Mesmo que as pessoas achem que eu sou autoridade, que eu tenho poder, que eu tenho autoridade sobre muita gente, eu não sou digno que tu entre lá, porque eu sou pecador, eu estou distante da santidade que tu tens ensinado. Mas se tu disseres uma palavra, o meu servo será curado. Quantas vezes, queridos, estamos enfermos, com alguém na família enfermo, e estamos desesperados no lugar de orar, clamar ao Senhor e dizer: Senhor, meu filho é teu, meu esposo é teu, a minha esposa é tua, a minha família é tua. Então, Senhor, age conforme tu queres, faz o teu agir na minha família, entra com providência, Senhor, nessa luta que eu estou atravessando, me socorre. Mas muitas vezes nos desesperamos e corremos, falamos para um, falamos para outro, falamos para um, como se as pessoas pudessem resolver o seu problema. Quem pode socorrer o teu amor é o Senhor. Quem pode cuidar da tua dificuldade é o Senhor. Quem pode curar a tua enfermidade é o Senhor. Quem pode abrir as portas para você é o Senhor. E aquele homem, ele se depara diante de Jesus e ele fala: mestre, eu não sou digno que tu entre em minha casa, mas tu disseres uma palavra, e eu creio na tua palavra, eu creio que tu é poderoso, eu creio que tu és Senhor, o meu servo ficará curado. E Jesus olha para aqueles homens que estavam ao seu redor, para os seus discípulos que estavam ali, que muitas vezes andavam com Jesus, estavam com Jesus, aprenderam com Jesus, mas no meio da tempestade foram medrosos, foram tímidos. No meio da tempestade corre: Senhor, nos socorre, porque vamos perecer. E Jesus olha para eles e diz: homens de pequena fé, por que duvidam? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aquele homem reconheceu sem andar com Jesus. Aquele homem reconheceu o soberano
soberania de Jesus. E os seus discípulos muitas vezes eram tímidos. E nós muitas vezes estamos na igreja há 5, 10, 15, 20 anos. E às vezes somos tímidos. Às vezes duvidamos no meio da adversidade, no meio da tempestade. Ficamos perplexos, porque o vento está soprando. Só que ele diz que o vento sopra onde quer, mas o Senhor te sustenta. Ele é o Deus que sustenta a tua vida. Ele é o Deus que te guarda. Ele é o Deus que te livra. E aquele homem, quando ele se depara diante de Jesus, ele diz: Senhor, se tu disseres uma palavra, o meu servo ficará curado. E Jesus olha para eles e diz: olha, Israel, eu nunca vi ninguém com uma fé tão grande. E ele deixa escrito, a partir do versículo 10: em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Então Jesus começa a mostrar aos seus discípulos e aquelas pessoas que a seguiam, que aquele homem estava se tornando um grande exemplo e ficaria para a história, porque mostrou ter fé diferente de muitos que estavam lá com Jesus. Quantas pessoas andavam com Jesus, passavam por onde Jesus estava o tempo todo, mas só queria as bênçãos que ele tinha para dar, a comida que ele daria, mas no momento da aflição não sabia o que fazer. Mas aquele homem se depara diante de Jesus, e não foi buscar bênção para a sua vida, ele foi buscar para um criado. Muitas vezes nós queremos a bênção para nós, para nossa casa, para nossa família, para nossos filhos. Mas aquele homem diz: olha, um servo meu, um empregado meu, está horrivelmente enfermo, sofrendo de dor, e eu quero abençoá-lo. Eu quero poder mostrar, Senhor, que tu pode entrar e fazer o milagre, mas eu não sou digno que tu entre em minha casa, porque eu ainda não te conheço. Eu ainda não entreguei a minha vida a ti. Eu não coloquei a minha vida no teu altar, Senhor. Mas Senhor disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aleluia. E aquele homem mostrou que cria, que acreditava apenas numa ordem de Jesus. E Jesus disse para ele: não, eu vou lá. E ele diz: não, Senhor, eu não sou digno que tu entre lá, porque tu és santo. E a minha casa ainda precisa ser purificada, a minha casa ainda precisa ser limpa para receber a tua presença. Ele reconheceu que precisava ser transformado, mas mostrou para Jesus: que eu creio no teu poder. É aquele que verdadeiramente confia no Salmo 91, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque eu creio no poder do Deus a qual eu sirvo. Eu creio no poder do Jesus que está na minha casa, na minha família, nos meus negócios. Então muitas vezes estamos na igreja vindo todos os dias, mas no momento da aflição esquecemos o Deus a qual nós servimos. Mas ele diz: fé é um firme fundamento. Sabe o que é fundamento? É onde se estrutura uma casa. Fundamento é o alicerce, é a base da tua fé, do teu conhecer a Deus. Fé é aquilo que verdadeiramente você se coloca para dizer: a partir de agora não tem vento, não tem chuva que me derrube, porque eu estou fundamentado na fé daquele que me prometeu, e se ele prometeu, ele vai cumprir. Aleluia. E Jesus, quando fala para aquele homem: eu vou na sua casa, ele diz: não, Senhor, eu não sou digno que tu entres. E quantas vezes, queridos, estamos na presença de Deus, nos achamos dignos que Jesus entre na minha casa, porque cantamos e falamos e pregamos para todo mundo que somos evangélicos, somos crentes,
mas ficamos desesperados no meio da adversidade. E aquele homem disse: Senhor, tu não precisa nem ir lá, porque eu creio na tua palavra. A palavra daquele que diz: o homem pode dizer que não tem mais jeito, mas a última palavra vem do Senhor. Santo, santo és tu, Senhor. O socorro na tua vida vem do Senhor. A solução na tua vida vem do Senhor. Mas eu preciso crer, eu preciso ter fé. Queridos, quando nós vemos essa fé, e Jesus dá testemunho desse homem, mostrando que aquele homem, sabendo que Jesus era Senhor, com apenas uma palavra o seu servo ficaria curado. E quando Jesus disse: então seja feita conforme a tua fé, lá no versículo 13 ele disse: então Jesus disse ao centurião: vai e seja feita conforme você crê. E diz que na mesma hora, não foi no outro dia não foi quando ele chegou lá não foi no outro dia não, foi na mesma hora que Jesus disse: conforme a tua fé aconteça o milagre. Aquele homem ficou curado, aquele jovem ficou curado. Querido, muitas vezes nós entramos numa batalha de oração por alguma coisa, só que Jesus não responde na hora. Será que Jesus está ouvindo a minha oração? Será que vale a pena eu estar orando? Será que vale a pena eu estar vindo à igreja? Será que vale a pena eu estar indo no grupo de oração, clamar e pedir? Busca. Quem busca encontra. Quando nós buscamos o Senhor com fidelidade, Ele é aquele que nos abençoa. Ele é aquele que atende o nosso clamor. Mas eu preciso crer. Queridos, a fidelidade do Senhor é que traz bênção. A confiança no Senhor é que nos traz a bênção do Senhor. Amados, eu lembro, eu acho que já contei para os irmãos, o meu filho mais novo, ele aos 6 meses, ele foi acometido de uma meningite. 6 meses. De madrugada começou uma febre muito grande, uma febre muito grande, uma febre muito grande, e dava remédio, nada passava, e a febre sempre acima dos 40 graus. Eu liguei para o pediatra, com a minha esposa, e falei: olha, está desde tal hora uma febre muito grande, eu não sei o que fazer. E aquele médico falou assim: olha, pega ele, enfia debaixo do chuveiro, e era inverno. Eu falei assim: não tenho coragem. Está muito frio. Não, mas para baixar a febre, só fazendo assim. E eu falei assim: eu não vou fazer. Está muito frio. Ele então vai pegando uma toalha molhada e vai molhando a testa dele para esfriar. E amanhã de manhã, quando for de manhã, você vem para cá, para o hospital, para a gente ver o que está acontecendo. E eu e minha esposa ficamos naquele período, e eu comecei a clamar ao Senhor: Senhor, toma meu filho em tuas mãos, tu me deu, é herança tua, é bênção tua. E eu não sei o que está acontecendo, mas toma em tuas mãos, sustenta meu filho nas tuas mãos. Eu e minha esposa, de mãos dadas, orando, clamando por ele. E quando amanheceu o dia, 7 da manhã, nós corremos para o hospital. E quando chegamos no hospital, o médico não apareceu, porque o filho dele caiu, quebrou o braço e ele não pôde vir. E eu falei: Jesus, tem alguma coisa acontecendo, mas toma meu filho em tuas mãos, sustenta meu filho. E um outro médico atendeu, olhou, tal, passou um medicamento e mandou para casa. E chegou em casa e meu filho aumentava a febre, e a cada vez mais ele ficava mais mole, não conseguia ficar em pé, e daqui a pouco aparecem umas manchas roxas, no corpo dele vai pintando, um monte de pinta. E eu peguei minha esposa e falei: filho, vamos orar, o Senhor trazer solução. E começamos a clamar ao Senhor: Senhor,
aqui meu filho. Os médicos já fizeram, já atendeu, já disse que tinha que ser, e não acontece nada, e ele cada vez fica pior. Mas eu creio que tu pode fazer, Senhor. Toma meu filho em tuas mãos. E quando nós estávamos ali, terminando de orar, minha mãe chega em casa, e minha mãe sempre foi apavorada com essa questão de enfermidade, né? E ela me disse, vocês têm que voltar com esse menino para o hospital, volta com esse menino para o hospital. Eu falei, não, mãe, a gente já orou, tá? Não, volta com esse menino para o hospital. Ela insistiu tanto, nós voltamos. Isso já era, primeiro eu fui para lá às 7 horas da manhã, voltei no hospital já umas 10 e pouca, almoçamos, já era 2 da tarde, mais ou menos. Quando nós chegamos no hospital, o médico para atendeu todo mundo e tal, e quando chamou ele já era 5. Que a médica olhou para ele e falou assim, ó, fecha a enfermaria, ninguém entra, ninguém sai. Eu falei, Jesus, está acontecendo alguma coisa. E eu falei assim, amor, entra em oração aí, porque está acontecendo alguma coisa. Ela não fala, não diz nada, e depois ela nos chama e fala assim, olha, tudo leva a crer que seu filho está com meningite. Aí eu falei, mas não é possível. Estava bem ontem, né? Mas é assim mesmo. Vamos fazer os exames aqui e vamos fazer o exame de sangue dele. E eles curavam ele o tempo todo. Ele tomou mais de 10 curadas e ela não conseguia achar a veia para tirar o sangue. E a enfermeira começou a chorar, porque vendo a criança curando o tempo todo e já não estava reagindo. Eu falei, Jesus, só tu, Senhor, para dar solução. Eu não sei o que está acontecendo. E aí, quando a doutora confirmou, ela falou, verdadeiramente é isso. Nós vamos ter que interná-lo agora, com urgência. Eu fui em casa correndo, parei o carro, fui na igreja, falei com o meu pastor e com os irmãos que estavam lá. Falei, queridos, entra em oração, porque meu filho, tudo indica que ele está com meningite. E nós tínhamos, um mês antes, perdido uma menina na igreja com meningite. Um mês antes, a menina parece de 5 aninhos, ela tinha morrido. Então toda a igreja já estava abalada com essa situação. Mas eu falei, pastor, vamos orar. E o pastor falou assim, eu era diácono nessa época, ele falou assim, irmão, faz o seguinte, vai adiantar as coisas do seu filho, a igreja vai dobrar a joelho aqui, nós vamos ficar clamando aqui pelo seu filho. E eu falei assim, eu creio. E eu saí. E quando nós chegamos no hospital, que era lá no Caju, o médico olhou para a gente e falou assim, desde que hora esse menino está com febre? Desde as 3 da manhã ele está com febre. Ele falou, não é possível. Eu falei, não é possível sim, desde 3 da manhã que a gente está com ele nesse estado de febril assim, muito alto. Ele falou assim, olha, o que esse menino está? Ele está com uma meningite meningocócica e o que tem, e essa meningite, quando ela acontece, ela mata em 3, 4 horas do grau que ele está. E não é possível, esse garoto está vivo ainda. Eu falei assim, é a mão de Deus. E ele falou assim, só se for, meu filho, porque não tem outra explicação. Eu falei assim, eu creio em Deus que tudo pode. E aí ele falou, olha, eu vou confirmar isso agora. Ele levou ele para dentro de uma sala e tirou o líquido da coluna cervical. Ele gritou muito, porque uma agulha muito grande, tira, e a água que saiu, o líquido que saiu da coluna, parecia lama preta. Ele falou, infelizmente é isso. E não tem o que fazer. Eu falei assim, não precisa o senhor fazer. O senhor faz o que o senhor tem que fazer aqui. Porque Deus está no controle. E a minha esposa, começamos a chorar e a orar ao Senhor. E a minha esposa falou algo, Senhor, tu me deu. E se tu levar a tua vontade, é o meu filho, mas quem me deu foi tu, ele é teu. Então faça a tua vontade. E o médico internou ele. Quando internou, o médico falou assim, olha,
vocês têm que ir embora, vocês não podem ficar aqui porque esse hospital é muito perigoso e à noite tem marginal, tem tiroteio aqui, a gente tranca tudo. Vocês vão embora e amanhã vocês voltam. Agora, vocês se preparem. Eu falei assim, eu estou preparado, porque o Senhor é conosco. Ele falou assim, então vai para casa, reza, faz o que vocês quiserem. Eu falei assim, pode deixar. E saiu conosco. E nós ficamos a noite inteirinha orando. E levantamos pela manhã, 5h30 da manhã, eu levantei e fui para o hospital. E chegando lá, eu falei, eu quero ver meu filho. Ele falou assim, pai, não pode, porque ele está no CTI e não pode entrar agora. Eu falei assim, mas eu quero ver meu filho. Eu quero ver meu filho. E eu insisti muito. E eles deixaram entrar e eu vi meu filho. Eu falei assim, está vivo, o Senhor está sustentando. Querido, sabe aquele momento em que você não tem, o homem não tem o que fazer? É você crer no impossível de Deus. É você crer naquilo que você não tem mais o que fazer. É o invisível. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E eu esperava que meu filho ficasse curado. E o médico olhou para nós, olhou para mim e disse, pai, é um milagre ele estar vivo até agora. Agora nós vamos esperar as próximas 48 horas, que nós não temos o que fazer. Eu falei assim, mas Deus está fazendo. E quando foi no final da tarde que teria visita, eu vim com a minha esposa para visitá-lo, mesmo no CTI. E o médico olhou e falou assim, eu falei com o médico, falei, doutor, minha esposa precisa entrar no CTI para amamentar ele, porque ele mama e ela está com os seios cheios de leite para ele, e é dele. Ele falou assim, pai, mas só que ele não tem forças, ele não consegue mamar porque ele está muito fraquinho. Eu falei assim, doutor, você não está entendendo, esse leite que está ali pegando, o seio dela é dele, e ele precisa mamar. Pai, não tem como, ele não tem condição de mamar, ele não tem forças para mamar. Eu falei assim, doutor, aquilo que está ali é dele, e eu tenho certeza que ele vai fazer. E o médico olhou para mim e riu, e falou assim, pai, se eu não achar que é má vontade minha, pede a mãezinha para sentar ali, colocar ele do lado. E ela colocou ele aqui, e ele mamou. Botou do outro lado e ele mamou. E o médico ficou parado olhando sem entender. Eu falei assim, está vendo, doutor? É isso que Deus faz. É assim que Deus faz. Ele falou, como pode? Eu falei, é a mão de Deus. E ele saiu de lá, abismado, sem entender. E eu falei assim, Deus está operando um milagre. E ele falou assim, isso é milagre, porque não tem condição dessa criança mamar. E eu falei com ele vai sair daqui do jeito que entrou. Porque a notícia que nos deram é que a criança que estava, no quadro que ele estava, ou ficava cega, ou perdia um dos dedos, ou teria um problema mental, teria uma sequela daquela enfermidade, pelo estágio está muito avançado. E eu falei para ele, doutor, eu creio num Deus que é poderoso para fazer o que você não pede. Ele falou assim, pai, então vai para casa e continua rezando. Aí eu falei assim, eu vou fazer, e o senhor vai ver o que Deus vai fazer aqui. E nós vimos ele ficou internado no CTI durante 5 dias. As crianças que estavam lá estavam de 7 a 10 dias. E ele com 5 dias saiu do CTI. E saiu do CTI sem nenhuma sequela. E eles abismados, como é que pode? O que está acontecendo? E viu criança morrendo, nós vimos crianças morrendo, um rapazinho que estava comigo, que logo depois dele faleceu, outro menino ficou cego, outro menino parece que teve um problema neurológico, e o filho não perdeu nenhum dedo.
Não teve uma sequela. Meus médicos, pai, eu não entendo a situação, porque você não conhece Jesus. Aleluia. Você não conhece Jesus. Ele falou, só Deus para fazer isso. Eu falei, nossa, mas Ele faz. Ele faz o morto ressuscitar. Ele faz o paralítico andar. E Ele faz a meningite sair sem deixar marca. Glória a ti, Senhor. E meu filho saiu do hospital 15 dias depois. E as enfermeiras ficaram abismadas. E depois que nós levamos ele de volta para fazer o check-up, já depois de alguns meses, as enfermeiras olharam, esse menininho que vinha, esse aqui. E ele estava gordinho, corado, correndo no meio do povo, já querendo correr, porque ele engatinhava também uma flecha, ele era muito rápido. E eles, mas como pode? Eu falei assim, é o que eu disse para vocês, Deus tem poder para fazer o impossível acontecer. Aleluia, Senhor. Eu creio que vocês são médicos e estudaram para isso, e vão ajudar muita gente, mas existem coisas que só o Senhor pode fazer. Amém. Aquele homem, quando ele olha para Jesus, ele diz, Senhor, se tu quiseres, o meu servo fica curado. E Jesus, eu quero, eu vou lá. Ele diz, não precisa, porque eu não sou digno de ir para minha casa. Mas eu quero dizer para você que você é digno, que Jesus está na sua casa. E o impossível Ele vai realizar. E o impossível Ele vai fazer, porque Ele é Deus na sua vida. Não há nada que o nosso Deus não possa cumprir. Não é nada que o nosso Deus não possa fazer. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Se Ele determinou, vai acontecer. Espera só mais um pouquinho. Espera só um momento de Deus para que Ele realize o impossível na sua vida. Quando Ele faz, queridos, o Senhor Ele faz completo. O Senhor faz completo. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei para os irmãos, eu tinha saído da Petrobras, eu tinha 10 anos de Petrobras e fui demitido. Fiquei 19 anos fora da empresa. Coloquei na justiça. E todo mundo dizia, não tem mais jeito, acabou. 19 anos, caducou, não tem juiz que vai fazer voltar. Mas um dia eu olhei para Jesus e falei, Senhor, se tu quiser, tu pode me restaurar. Não, isso é impossível, não tem como fazer. E eu já estou de volta na Petrobras há 16 anos. Aleluia, Senhor. 16 anos depois que eu saí, há 19 atrás. É porque Deus é fiel. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse